Tenho uma fome que não é de comida. Aprendi isso numa tarde de março, quando fiquei parada na frente do fogão apagado por quase 20 minutos, olhando para a panela vazia como se ela fosse me dar uma resposta. O gás havia acabado 2 dias antes. A última lata de feijão tinha sido dividida ao meio na noite anterior, metade para mim, metade para deixar para o dia seguinte, porque eu ainda não havia descoberto se haveria dinheiro para o dia seguinte. Não havia. Me chamo Maria. Não é um nome bonito nem feio. É um nome de quem nasceu numa cidade pequena no interior do Maranhão, filha de gente que trabalhava com as mãos e morria com as mãos. Um nome que não chama a atenção. Acho que sempre fui assim. Uma mulher que não chama a atenção. Nunca soube se isso era uma bênção ou uma maldição. Tinha 32 anos naquele março, parecia ter 50. Olhei para as mãos enquanto ficava parada diante do fogão. As palmas marcadas, os nós dos dedos duros. As mãos de Antônio eram assim também. Grandes, trabalhadas, honestas. Ele dizia que mão calejada era mão que não envergonhava ninguém. Eu concordava com a cabeça, mas por dentro sempre achei triste que as coisas bonitas da vida fossem tão duras de alcançar. Antônio morreu há 2 anos, 2 meses e 11 dias. Eu sei o número exato porque toda manhã, quando acordo, essa conta aparece na minha cabeça antes mesmo de eu abrir os olhos. É o primeiro pensamento. Não escolho ter esse pensamento. Ele simplesmente está lá, como uma pedra que alguém colocou dentro do meu peito e esqueceu de tirar. Ele morreu num acidente de trabalho. Queda de andaime. Estava construindo o 5º andar de um prédio que nunca iria morar. Isso é uma ironia que eu nunca consegui engolir direito. Antônio passou a vida inteira construindo casas para os outros e morreu sem ter terminado a nossa. A nossa casa era um cômodo e meio numa vila de barro batido no fundo do bairro. Mas era nossa. Era onde Lucas dormia no colchão que ficava no chão porque não tínhamos cama de solteiro sobrando. Lucas. Fico um segundo sem respirar toda vez que lembro do nome dele. Meu filho tinha 6 anos quando Antônio morreu. Ficamos eu e ele por 8 meses. 8 meses em que eu lavava roupa alheia, fazia marmita para vender na esquina, vendia picolé no calor e guardava cada moeda dentro de uma LA. A resposta do Claude foi interrompida a tentar novamente. A pior decisão da minha vida foi abrir aquela porta naquela noite de chuva. E, ao mesmo tempo, foi a única coisa que me salvou. Fazia mais de 1 ano que meu marido tinha morrido. Desde então, minha vida virou silêncio. Silêncio na casa, silêncio na mesa, silêncio dentro de mim. Eu aprendi a Pasted Cri, um capítulo por vez, de forma bem trabalhada. 2 centavos. Uma jovem viúva acolheu um homem e sua filha na chuva, e não imaginava o que ia acontecer. Capítulo 1. O sabor do nada. Tenho uma fome que não é de comida. Aprendi isso numa tarde de março, quando fiquei parada na frente do fogão apagado por quase 20 minutos, olhando para a panela vazia como se ela fosse me dar uma resposta. O gás havia acabado 2 dias antes. A última lata de feijão tinha sido dividida ao meio na noite anterior. Metade para mim, metade guardada, porque eu ainda não sabia se haveria dinheiro para o dia seguinte. Não havia. Me chamo Maria. Não é um nome bonito nem feio. É um nome de quem nasceu numa cidade pequena no interior do Maranhão, filha de gente que trabalhava com as mãos e morria com as mãos. Um nome que não chama a atenção. Sempre fui assim, uma mulher que não chama a atenção. Durante anos, achei que isso era proteção. Depois aprendi que é só invisibilidade com outro nome. Tinha 32 anos naquele março. Parecia ter 50. Olhei para as minhas mãos enquanto ficava parada diante do fogão frio. As palmas marcadas, os nós dos dedos endurecidos de tanto esfregar roupa, de tanto carregar lata d'água, de tanto segurar o que estava despedaçando por dentro sem deixar aparecer por fora. As mãos de Antônio eram assim também, grandes, trabalhadas, honestas. Ele dizia que mão calejada era mão que não envergonhava ninguém.
Eu concordava com a cabeça, mas por dentro sempre achei triste que as coisas bonitas da vida fossem tão duras de alcançar. Antônio morreu há 2 anos, 3 meses e 14 dias. Eu sei o número exato porque toda manhã, quando acordo, essa conta aparece na minha cabeça antes mesmo de eu abrir os olhos. É o primeiro pensamento. Não escolho ter esse pensamento. Ele simplesmente está lá, como uma pedra que alguém colocou dentro do meu peito numa madrugada e esqueceu de tirar. Aprendi a andar com o peso. O que não aprendi foi a parar de senti-lo. Ele morreu num acidente de trabalho. Queda de andaime, no 5º andar de um prédio que ele nunca iria morar. Isso é uma ironia que eu nunca consegui engolir direito. Antônio passou a vida inteira construindo casas para os outros e morreu sem ter terminado a nossa. A nossa casa era um cômodo, e meio de barro batido no fundo de um sítio que herdamos do pai dele. 2 hectares de terra seca que davam mais trabalho do que colheita. Mas era nossa. Era o único lugar no mundo onde eu conseguia respirar sem pedir licença. Depois que ele morreu, o ar ficou diferente até dentro de casa. Os parentes de Antônio apareceram rápido. Rápido demais para ser por amor. Devagar demais para ter vergonha. Vieram com palavras de conforto na boca e olhos na escritura da terra. A cunhada dele, Dorinha, uma mulher que sorria com os dentes, mas não com os olhos, foi a primeira a sugerir, delicadamente, que talvez fosse melhor eu vender o sítio e ir morar na cidade. Você é nova, Maria. Vai recomeçar. Aqui é muita responsabilidade para uma mulher sozinha. Sozinha. Ela usou essa palavra como se fosse um diagnóstico, como se eu precisasse de cura. Eu não vendi. Não fui. Fiquei. E eles foram embora com o rancor que guardam as pessoas que não conseguem o que queriam. A visita foi diminuindo, depois sumiu. Depois chegaram os boatos de que eu era orgulhosa, difícil, que tinha algum problema. Aprendi que quando uma mulher pobre diz não para uma família que esperava ouvir sim, o problema é sempre dela. Engoli esse choro também. Aprendi a engolir muito naquele período. O choro eu engolia. O orgulho eu engolia. A humilhação dos dias em que ia ao mercadinho do seu Valdir e precisava pedir para anotar na caderneta mais uma vez, sentindo o olhar dele pousar na minha testa como carimbo. Mais uma vez, Maria? Vai ficando difícil, hein? Engolia. A vergonha de chegar na igreja numa roupa remendada quando todas as outras mulheres estavam de roupa nova no domingo de Páscoa. Engolia. Engolia e ficava de pé. Não porque eu era forte. Não me confunda. Eu nunca fui forte. Eu era teimosa, que é diferente. Força tem elegância. Teimosia é só recusa de cair enquanto ainda tem ar nos pulmões. Naquele março, porém, o ar estava ficando curto. Fui até a porta dos fundos e olhei para o quintal. O pé de manga no canto estava cheio. Era a única coisa que não me abandonou naquele ano. Mas manga enjoa depois de muitos dias seguidos. O estômago que antes reclamava de tudo, agora tinha aprendido um silêncio assustador, como se tivesse desistido de pedir. Sentei no degrau de madeira da porta. A tarde estava fechando. O céu lá no fundo, atrás do mato, já tinha aquela cor roxa e pesada que anuncia chuva para a noite. Senti o cheiro, aquele cheiro de terra que vai receber água, um cheiro que sempre me acalmou desde menina. Fechei os olhos e fiquei ali, só respirando. Às vezes, era o único luxo que me restava. Respirar de olho fechado por 1 minuto e fingir que o silêncio era paz, não abandono. Foi quando pensei nele. Não deveria. Sabia que não deveria. Mas o coração não consulta a cabeça antes de agir, e o coração ainda procurava Antônio nas beiradas do dia. Naquele instante, entre o sol e o escuro, quando a luz muda de tom e tudo fica cor de mel, que era a hora em que ele chegava da roça, com a enxada no ombro e o chapéu de palha torto na cabeça, chamando meu nome de longe, como se eu pudesse ter sumido desde a manhã. Maria, oh Maria, 2 anos, 3 meses e 14 dias. E ainda ouvia a voz dele no fim de tarde. Abri os olhos depressa.
Esse era o truque que eu tinha descoberto. Quando a dor chegava forte demais, eu abria os olhos e olhava para alguma coisa concreta. Uma pedra, uma folha, a rachadura na parede do quintal que eu precisava rebocar, mas não tinha dinheiro. A concretude das coisas era o que me segurava do lado de cá. Me levantei, entrei, bebi um copo d'água, comi 2 mangas no escuro, em pé na pia, sem prato, como quem não merece nem sentar para comer. Esse pensamento passou pela minha cabeça e eu o reconheci pelo nome: culpa. Carregava culpa desde que Antônio morreu. Uma culpa sem forma definida, sem um motivo claro que eu pudesse apontar. A culpa de estar viva quando ele não estava. A culpa de ter dias em que eu sentia fome e ele nunca mais sentiria. A culpa de, às vezes, no meio do cansaço, pensar que seria mais fácil se eu simplesmente não acordasse mais. Esse pensamento eu não contei para ninguém. Não tinha ninguém para contar. Minha mãe morreu quando eu tinha 20 anos, de um cansaço de viver que os médicos chamaram de problema no coração, mas que eu sabia que era outra coisa. Meu pai eu nunca conheci direito. Um homem que aparecia e sumia como maré, que deixou de aparecer de vez quando eu tinha 8 anos e virou só uma foto desbotada numa caixinha de sapato no fundo do guarda-roupa. Não tenho irmãos. Tenho primas distantes que se lembram de mim em outubro, quando precisam de alguém para guardar criança durante a festa do padroeiro. Sozinha. Não como diagnóstico, como Dorinha tinha dito. Como fato. Lavei as mãos. Apaguei a lamparina da sala. Energia elétrica eu cortei para economizar. Estava usando só o lampião a querosene. Fui para o quarto. Deitei com a roupa do dia porque estava fria e eu não tinha mais força nem para trocar de roupa. Fiquei olhando para o teto no escuro. Lá fora, a chuva começou. Fraca primeiro. Aquele farfalhar miúdo nas folhas da mangueira que parece mais sussurro do que chuva. Depois, foi engrossando, ganhando peso, ganhando voz. Em pouco tempo, estava caindo daquele jeito que só chuva de interior cai. De verdade, sem cerimônia, como se o céu tivesse guardado aquilo por tempo demais e finalmente tivesse resolvido largar tudo de uma vez. Eu deveria dormir. Sabia que deveria. O dia seguinte ia ser igual ao de hoje, que tinha sido igual ao de ontem, e eu precisava de energia que não tinha para atravessá-lo. Mas o sono não vinha. Nunca vinha fácil. Vinham outras coisas. A lista de contas, a imagem de Antônio, o barulho do silêncio que a casa fazia quando não tinha mais nenhuma outra pessoa dentro dela. Levantei. Não tinha motivo. Só não aguentei ficar deitada. Fui até a varanda da frente. Uma varanda pequena de chão batido com 2 tijolos na beirada que serviam de banco. Sentei num desses tijolos e fiquei olhando a estrada de terra virar lama com a chuva. A lamparina eu deixei dentro de casa. Fiquei no escuro mesmo, que naquela noite parecia o lugar mais honesto onde eu poderia estar. Não esperava nada. Não esperava mais nada faz muito tempo. Foi por isso que demorei alguns segundos para entender o que estava vendo quando apareceu lá no fundo da estrada. 2 sombras, paradas na chuva. Fiquei imóvel. Pisei. Olhei de novo. Continuavam lá. Uma grande, uma pequena. O coração apertou de um jeito que eu não sabia bem nomear. Era medo, mas também era outra coisa. Era aquela coisa que a gente sente quando vê que o sofrimento que está diante dos olhos é real, e não o nosso, e precisamos decidir o que fazer com isso. Me levantei devagar. Olhei melhor. O maior era um homem. Dava para ver pelo porte, pelos ombros, pelo jeito de ficar parado no meio da chuva como quem está acostumado a aguentar o que vem. O pequeno era uma criança. Uma menina, achei, pelo jeito que segurava a mão do homem, com os 2 braços, como quem não quer mais nunca soltar. Estavam encharcados, estavam parados e estavam olhando para minha casa. A minha cabeça disse: fecha a porta, Maria. Você é uma mulher sozinha num sítio afastado. Você não sabe quem é essa gente. Você não deve nada a ninguém. A minha cabeça disse muita coisa naqueles segundos.
Mas então a menina se mexeu, fez um movimento pequeno, quase imperceptível, se encolhendo mais ainda contra o lado do homem. E eu vi o tamanho dela, pequena demais, molhada demais, com frio demais, e alguma coisa dentro de mim decidiu antes que eu pudesse me defender. "Ei!" gritei, e minha própria voz me surpreendeu no escuro. "Vem pra cá, pode vir." O homem não se mexeu de imediato. Ficou parado, olhando para mim de lá, e naquele instante eu entendi que ele estava calculando. Não de um jeito comum. Era o cálculo de alguém que já aprendeu que bondade às vezes tem preço, que a porta aberta nem sempre leva a um lugar seguro. Era o cálculo de quem foi ensinado pelo mundo a desconfiar. Reconheci aquele cálculo. Era o mesmo que eu fazia toda vez que alguém se aproximava oferecendo ajuda. Alguns segundos passaram. Então ele veio, e enquanto eles caminhavam pela estrada de terra encharcada em direção à minha varanda, eu senti o coração batendo forte no peito de um jeito que não sentia faz muito tempo. Não de medo, de algo que eu tinha quase esquecido o nome: vida. Eles chegaram até a varanda, e naquele momento, olhando para aqueles dois rostos molhados pelo pior da noite, eu ainda não sabia que estava abrindo muito mais do que uma porta. Fim do capítulo 1. Deseja continuar para o capítulo 2. Os olhos que não dormem. Continue 0255 capítulo 2. Os olhos que não dormem. Quando eles subiram os 2 degraus da varanda e entraram na luz fraca da lamparina que eu havia trazido, a primeira coisa que eu vi foram os olhos dele. Não o rosto, não a roupa encharcada, não a barba por fazer de dias ou as mãos que seguravam a da menina com uma firmeza que parecia mais desespero do que força. Os olhos, escuros, fundos e acordados de um jeito que me incomodou antes mesmo de eu entender por quê. Não era o acorde de quem está assustado, era o acorde de quem aprendeu que dormir descuidado tem consequências. Como um animal que passou tempo demais sendo caçado e esqueceu como é ficar parado sem vigiar o horizonte. Já vi olhos assim antes, no meu próprio espelho. "Pode entrar", eu disse, e a voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele hesitou, o corpo todo tenso, os ombros levantados como quem espera um golpe. A menina apertou a mão dele com as duas dela. E esse gesto pequeno de uma criança se agarrando ao único porto que conhecia, foi o que desfez qualquer dúvida que ainda restava em mim. Entramos. Eu acendi a lamparina da sala e coloquei na mesa. A luz amarela abriu um círculo tímido no cômodo, e foi nesse círculo que eu os vi direito pela primeira vez. O homem tinha uns 30 e poucos anos, embora o cansaço fizesse com que fosse difícil ter certeza. Alto, de estrutura larga, com a pele queimada de quem trabalha ao sol. A camisa estava tão encharcada que grudava no corpo, e eu pude ver que ele era magro de um jeito que não era natural. A magreza de quem come mal faz tempo, não por escolha. No pescoço, uma cicatriz fina e antiga, quase apagada, que alguém que não prestasse atenção não veria. Eu prestei atenção. A menina era menor do que eu havia calculado lá de longe. 7 anos, talvez menos. Cabelo crespo colado na testa molhada, um vestido de algodão fininho que não estava protegendo nada de nada naquela temperatura, os pés descalços dentro de um chinelo que era grande demais para ela. Segurava a mão do pai com as 2 mãos e ficou parada ao lado dele sem dar um passo além do que ele dava. O que me prendeu, porém, foi o rosto dela. Não tinha o medo aberto de criança. Sabe aquele medo de criança, que grita, que chora, que chama a mãe? Não era esse. Era um medo velho, contido. Um medo que tinha sido praticado durante tempo suficiente para virar hábito. Ela olhava o cômodo não com a curiosidade de quem está descobrindo um lugar novo, mas com a atenção de quem está identificando as saídas. 7 anos com olhos de 40. Aquilo doeu em mim de um jeito que eu não estava preparada. "Senta", eu disse puxando a cadeira da mesa. "Vou pegar uma toalha." Fui ao quarto, peguei as 2 toalhas que eu tinha, uma mais grossa, que era a boa, outra já puída nas bordas, que era a do dia a dia. Dei a boa para a menina sem pensar 2 vezes.
Trouxe também uma camiseta velha de Antônio que eu ainda guardava na gaveta de baixo, não por usar, mas porque não tinha conseguido jogar fora. Trouxe um short meu que era largo. Coloquei tudo em cima da cadeira sem explicar muito. Tem um banheiro no corredor, podem trocar de roupa. Eu disse. O homem me olhou. Ainda não tinha dito nada. Havia uma tensão nele que eu sabia que não ia se desfazer só porque eu disse pode entrar. Esse tipo de tensão não se desfaz com palavras gentis. Se desfaz com tempo, com prova, com muitas manhãs acordando e descobrindo que o perigo não veio. Obrigado, ele disse. A voz era baixa, rouca, usada com economia. Foi o único obrigado. Não tinha floreio, não tinha explicação. Não tinha a cascata de desculpas que a maioria das pessoas derrama quando aceita um favor e se sente em dívida. Era um obrigado nu, seco, que dizia mais sobre o tamanho do orgulho engolido do que sobre a gratidão em si. Entendi. Fui à cozinha. Tinha arroz de ontem na panela, frio, mas arroz. Tinha 2 ovos. Tinha um toco de manteiga. Acendi o fogão à lenha dos fundos. O de gás havia acabado, mas o de lenha eu mantinha porque a vida no sítio não me dava o luxo de depender só de uma coisa. Enquanto o fogo pegava, ouvi o chuveiro, ou o que servia de chuveiro, que era um cano com um registro, escorrendo lá no corredor. Ouvi a voz da menina, baixinha, perguntando algo que eu não entendi. Ouvi a resposta dele ainda mais baixa. Cozinhei em silêncio. Arroz requentado com ovo mexido não é muito, mas é quente. E às vezes quente é tudo. Eles voltaram da cozinha com as roupas trocadas. A camiseta de Antônio estava grande demais no homem. Antônio era menor que ele nos ombros. O tecido ficou esticado. E havia algo perturbador e ao mesmo tempo inevitável em ver aquela roupa num corpo diferente. Guardei esse sentimento no mesmo lugar onde guardo os outros, lá no fundo, onde não atrapalha a função. A menina estava com uma blusa minha, que ia até o joelho dela como vestido. Parecia menos assustada agora. Só parecia. Os olhos continuavam trabalhando, varrendo os cantos da sala, com aquela atenção velha. Coloquei os pratos na mesa. Sentamos. Ele esperou a menina começar a comer antes de tocar na comida. Percebi isso. Percebi também que ele comeu devagar, com cuidado, do jeito de quem foi ensinado que não se demonstra fome, porque fome é fraqueza. Mas eu conheço fome. Sei como os ombros afundam um pouco quando o primeiro bocado desce. Sei o silêncio que a boca faz quando finalmente recebe o que estava pedindo. Eles tinham fome há dias. A menina, Manu, ele disse quando eu perguntei o nome dela, só Manu, sem sobrenome, terminou o prato e ficou olhando para o meu. Eu empurrei o meu para ela sem cerimônia. Pode comer, não estou com fome. Estava, mas tinha visto coisa mais importante do que a minha fome. O homem me olhou. Havia algo na expressão dele que eu não soube nomear naquele momento, mas que depois, pensando de madrugada, eu identifiquei como reconhecimento. O reconhecimento de quem vê em outra pessoa algo que só quem passou pelo mesmo consegue enxergar. Lucas, ele disse de repente. Eu ergui os olhos. Meu nome é Lucas. Só isso. Sem sobrenome. Sem de onde vem. Sem explicação. Sem o resto que normalmente vem junto quando uma pessoa se apresenta. Só Lucas, colocado ali na mesa entre nós como uma moeda. Não como oferta completa, mas como sinal de que havia disposição para uma troca. Maria, eu disse, e foi o suficiente por essa noite. Arrumei o quarto pequeno dos fundos, o que era de... Eu não terminei esse pensamento. Troquei a roupa de cama, coloquei um cobertor a mais porque a chuva tinha trazido frio. Manu entrou no quarto. Olhou a cama e, por um segundo, vi em seu rosto algo que me partiu ao meio. Surpresa. A surpresa de uma criança que não esperava ter uma cama. Pode dormir, eu disse a ela. Aqui é seguro. Ela me olhou. A gente não vai precisar fugir daqui, né? A pergunta veio tão direta, tão sem rodeio, que eu precisei de um segundo para responder. Não esta noite, eu disse. E foi a coisa mais honesta que eu pude oferecer. Ela assentiu. Deitou.
Fechou os olhos com a seriedade de alguém cumprindo uma tarefa. Lucas foi dormir no colchão que eu coloquei na sala. Ou foi tentar dormir, que é diferente. Eu voltei para o meu quarto, deitei e fiquei escutando. Lá pelas 2 da manhã, ouvi o que eu sabia que ia ouvir. Passos leves. A soleira do quarto da sala rangendo. A porta dos fundos sendo testada com cuidado. Aberta devagar, fechada devagar. Depois, os passos voltando. Parando. Abrindo a porta do quarto da Manu, só uma fresta, só o suficiente para checar que ela estava lá, que ela estava respirando, que o mundo não tinha tirado ela enquanto ele dormia por descuido. Fiquei imóvel na cama, escutando tudo isso, e não senti medo. Senti outra coisa, algo que levei um tempo para nomear, lá naquele escuro de madrugada, com a chuva ainda batendo no telhado de zinco. Senti o peso de reconhecer uma dor que eu entendia sem precisar de tradução. Aquele homem não estava rondando a casa por maldade. Estava rondando porque tinha medo de parar. Porque quando você carrega algo precioso e frágil, uma filha, um sonho, a última coisa que te resta no mundo, você aprende que o descuido tem um preço que não consegue pagar. Eu sabia disso, tinha aprendido da pior forma. Fechei os olhos, pensamento de Antônio. Empurrei, pensamento de Lucas andando no escuro. Empurrei também. Fiquei com o barulho da chuva, que estava diminuindo agora, virando garoa fina, aquele tipo de chuva que não molha, mas pesa no ar. Dormi pouco, mas dormi. Na manhã seguinte, eles ainda estavam lá. Acordei cedo, como sempre. O hábito de sítio não pede licença, e fui para a cozinha fazer café. O colchão da sala estava dobrado e encostado na parede com o cobertor dobrado em cima, tão arrumado que parecia que ninguém tinha usado. Lucas estava na varanda da frente, de pé, olhando a estrada, de costas para mim. Mas eu sabia que ele tinha ouvido meus passos na cozinha. Deixei o café pronto e chamei sem fazer cerimônia. Ele entrou. Sentamos os dois com a caneca na mão e o silêncio entre nós. E dessa vez o silêncio não era vazio. Era o tipo de silêncio que 2 pessoas criam quando ainda não sabem o que dizer, mas já entenderam que não precisam fingir. Manu acordou mais tarde, sonolenta, com o cabelo armado e o rosto amassado de quem dormiu de verdade pela primeira vez em muito tempo. Veio até a cozinha e ficou parada na entrada, olhando para mim com aqueles olhos que pareciam sempre estar fazendo conta. "Bom dia", eu disse. "Bom dia, tia", ela disse. "Tia", eu não disse nada. Virei para o fogão para ela não ver minha expressão. Naquele dia, Lucas não foi embora. No outro dia, também não. E no terceiro dia, sem que ninguém tivesse combinado nada, ele pegou a enxada que estava encostada no galpão e foi capinar a roça que eu não tinha tido força de capinar faz semanas. Sem pedir. Sem perguntar se podia. Simplesmente foi. Eu fiquei olhando da janela por um tempo e então fui ajudar. Trabalhamos lado a lado o dia inteiro, sem falar quase nada. E foi o dia mais leve que eu tinha tido em 2 anos, 3 meses e 14 dias. Não entendi por que na hora. Só depois compreendi. É que quando você está sozinha demais, o peso do silêncio é diferente. Quando tem alguém do seu lado, mesmo sem palavras, mesmo sem história, o silêncio muda de natureza. Deixa de ser abandono. Vira presença. E presença, eu havia esquecido, é o que mantém a gente de pé. Mas a paz de sítio tem ouvidos. Na sexta-feira, fui ao mercadinho do seu Valdir comprar querosene. Ele me atendeu com aquele jeito dele, metade gentileza, metade bisbilhotice. E antes de eu chegar à porta de saída, veio a pergunta que eu já estava esperando desde que entrei. "Esse homem que está no seu sítio, Maria, você conhece ele mesmo?" Parei. Me virei devagar. "Conheço", eu disse. Simples, seco. "É que o pessoal está comentando." "O pessoal sempre comenta, seu Valdir." Ele abriu a boca, fechou. Entendeu que não ia ter mais conversa. Saí. Mas o caminho de volta para o sítio foi mais pesado do que o de ida, porque eu sabia que o seu Valdir era só o primeiro. Cidade pequena tem memória longa e língua mais longa ainda.
Até o fim da semana, metade do bairro ia saber que Maria, a viúva do Antônio, estava abrigando um homem desconhecido com uma menina. E a outra metade ia ter inventado o porquê. Cheguei em casa. Lucas estava consertando uma cerca no fundo do terreno. Parou quando me viu chegar. Eu não disse nada do mercadinho, mas ele leu alguma coisa na minha cara, porque ficou me olhando por um segundo com aqueles olhos que não descansavam, e depois voltou para o serviço sem perguntar. Naquela noite, depois do jantar, enquanto Manu dormia e a lamparina ia baixando na sala, eu fiz a pergunta que precisava ser feita. Lucas, ele me olhou. No que você está correndo? O silêncio que veio depois era diferente dos outros silêncios dele. Não era o silêncio de quem não quer responder. Era o silêncio de quem está pesando o custo de responder, avaliando se eu merecia a verdade, ou se a verdade era pesada demais, para colocar nos ombros de uma pessoa que não pediu por isso. Me olhou por um tempo longo, e então começou a falar. E eu, que pensava que conhecia sofrimento, descobri que o mundo tem camadas que eu nem tinha chegado perto. Fim do capítulo 2. Continuar para o capítulo 3. O que os olhos viram e a boca não pode contar. Continue 257, capítulo 3. O que os olhos viram e a boca não pode contar. A lamparina estava na metade do querosene quando ele começou a falar. Eu não interrompi. Não fiz perguntas. Aprendi desde cedo que tem gente que só consegue dizer as coisas difíceis se o espaço ao redor ficar quieto o suficiente para elas caberem. Qualquer palavra minha naquele momento seria uma parede. Então fiquei em silêncio, com as mãos no colo, e deixei o que precisava sair. Lucas falou olhando para a mesa. Não para mim, para a mesa. Como se a história fosse pesada demais para ser contada com os olhos erguidos. Havia 6 anos, ele tinha chegado numa fazenda no sul do Pará com 26 anos, uma filha de 1 ano no colo e uma esposa que tinha morrido de parto, deixando só Manu, e uma dívida de hospital que ele levou 2 anos tentando pagar. Chegou por indicação de um homem que conheceu num ponto de ônibus em Marabá. Um homem que prometeu trabalho fixo, salário na data, moradia no próprio terreno da fazenda. O tipo de promessa que só seduz quem está com água no pescoço. Lucas estava com água no pescoço. A fazenda era grande. Grande demais para ser honesta, ele disse, mas ele ainda não sabia disso. Tinha gado, tinha roça, tinha galpão, tinha casas de trabalhador enfileiradas numa vila poeirenta dentro do terreno. Tinha também um dono, um homem chamado Valdemiro Souza, que todo mundo chamava de Seu Miro, que Lucas nunca viu pessoalmente nos primeiros 2 anos. Só via os capatazes, os gerentes, a camada de gente que existe entre o poder e a sujeira para que o poder nunca precise tocar na sujeira. Trabalhou muito, acordava antes do sol e deitava depois da lua. Manu crescia na vila, cuidada por uma mulher mais velha, Dona Inácia, que tomava conta das crianças dos trabalhadores enquanto os pais estavam na roça. Era uma vida dura, mas era uma vida. Tinha teto, tinha comida, tinha um salário que não era justo, mas existia. Foi no 3º ano que ele começou a ver, não de uma vez, aos pedaços. Como quando você está olhando para um quebra-cabeça e de repente uma peça encaixa num lugar onde você não esperava e a imagem que aparece não é a que você queria ver. Viu um caminhão chegando de madrugada sem acender os faróis. Viu caixas sendo descarregadas no galpão que ficava fechado com um cadeado duplo. O galpão que os trabalhadores tinham sido instruídos a não se aproximar. Viu um homem perguntar para o capataz o que tinha naquele galpão e viu esse homem, 3 dias depois, ser mandado embora sem explicação, sem acerto, sem nada, com a cara do medo estampada que nem tentava esconder. Ficou quieto, abaixou a cabeça, continuou trabalhando. Mas aí veio Toninho. Toninho era do Piauí, Lucas disse ainda olhando para a mesa. Chegou no 4º ano. Um homem alegre, sabe? Daqueles que cantam enquanto trabalham, que fazem piada com qualquer coisa, que fazem o dia ser mais fácil só de existir. Fez uma pausa.
Era o tipo de homem que não devia estar num lugar daquele. Pessoas assim são perigosas nesses lugares, curiosas demais, honestas demais. Toninho tinha descoberto alguma coisa. Lucas não sabia o que exatamente. Toninho nunca disse com todas as letras, só foi chegando perto dele uma noite, baixando a voz, dizendo que tinha visto documentação, que aquela terra não era do seu Miro, que tinha nome de índio, de família antiga, de processo na justiça que alguém estava escondendo. Disse que ia denunciar, disse que tinha guardado papéis. Disse isso com aquela cara de quem acredita que fazer a coisa certa tem proteção automática, que a bondade é escudo. Lucas tentou dissuadir. Eu falei para ele, Toninho, você tem família, você tem filho. Não vale, mas Toninho foi. E 2 semanas depois, Toninho sumiu. Não foi mandado embora. Não foi embora. Sumiu. A cama dele na vila estava vazia uma manhã e nunca mais ficou ocupada. As coisas dele continuavam lá. A mochila, o par de botina, a foto do filho pregada na parede. Ninguém perguntou nada. Ninguém disse nada. A ausência de Toninho foi recebida pelo silêncio coletivo de pessoas que entenderam o recado sem precisar de legenda. Lucas entendeu o recado. Ficou mais 2 meses, quieto como nunca esteve, fazendo tudo certo, não olhando para o galpão, não fazendo perguntas, contando os dias. Juntou o dinheiro que tinha, esperou uma noite de lua nova, quando o escuro é mais escuro. Pegou Manu dormindo, colocou num saco as coisas que cabiam e saiu a pé pela estrada de barro sem acender lanterna nenhuma. Caminhou a noite inteira. Depois pôs dedo na estrada e pegou carona com um caminhoneiro que não fez perguntas. Depois outro. Depois um ônibus. Depois o dinheiro acabou. Depois veio a pé de novo. Depois mais um caminhão. E foi assim por semanas. Um patchwork de fugas costurado em cima de uma criança pequena que aprendeu a não perguntar para onde estavam indo, porque a resposta nunca era um lugar, era sempre um movimento. Quanto tempo vocês estão assim? Eu perguntei. Foi a primeira coisa que falei desde que ele começou. Ele finalmente ergueu os olhos da mesa. 6 meses. 6 meses. Uma criança de 7 anos. 6 meses dormindo onde podia, comendo quando aparecia, acordando em lugares diferentes, aprendendo a ler os espaços como mapas de perigo. Agora eu entendia os olhos dela. Por que continuam atrás de você? Perguntei. Se você saiu sem fazer nada? Porque eu vi, ele disse. Simples assim. Pessoas que viram o suficiente continuam sendo perigosas, mesmo sem fazer nada. Eles não sabem o que eu guardei. O que eu lembro, enquanto eu estiver vivo, sou uma possibilidade. Uma possibilidade. A frieza dessa palavra, a forma como ele a disse sem emoção, não porque não sentia, mas porque tinha sentido tanto que a emoção tinha calado no osso e virado só lógica, me disse mais sobre o que ele tinha vivido do que qualquer detalhe que ele poderia me contar. Fiquei olhando para ele por um momento. Você guarda alguma coisa? Perguntei. Documento, prova, alguma coisa? Ele ficou quieto. Esse silêncio era diferente. Lucas, eu tenho alguma coisa, ele disse devagar, como quem está medindo cada palavra antes de colocá-la no ar. Antes de sair da fazenda, eu peguei alguns papéis do Toninho. Ele tinha me dito onde guardava naquela noite, caso alguma coisa acontecesse com ele. O coração acelerou. Onde estão esses papéis? Ele me olhou. E pela primeira vez, desde que tinha chegado, vi naquele rosto algo além da vigilância constante. Vi medo. Não o medo treinado, contido, de quem aprendeu a esconder. Vi o medo real, o que fica debaixo de tudo quando a armadura baixa por um segundo. Comigo, ele disse. Estão comigo, costurados no forro da mochila da Manu desde o primeiro dia. Fiquei imóvel. A mochila da Manu. A mochila pequena, cor-de-rosa desbotada, que Manu carregava nas costas e que ela jamais deixava em nenhum lugar sem saber onde estava. Eu havia observado isso e atribuído ao apego infantil, a necessidade que criança tem de um objeto que representa continuidade quando tudo muda.
Mas não era isso. Era a coisa mais preciosa e perigosa que eles carregavam, guardada no lugar onde ninguém jamais procuraria primeiro. No único lugar onde o instinto de proteção de um pai nunca falharia, na filha. Não dormi naquela noite. Deitei, mas ficar deitada sem dormir e não dormir são coisas diferentes, e essa diferença eu já conhecia bem. Fiquei de olho aberto no teto, com o teto fazendo o que tetos fazem, ficando quieto enquanto a cabeça buzina. Pensei em Toninho, que eu nunca conheci, e senti por ele uma tristeza de desconhecido, que é um tipo de tristeza limpa porque não tem memória para contaminar, só humanidade mesmo. Um homem que cantava enquanto trabalhava. Uma mochila com uma foto do filho pregada na parede que provavelmente ainda estava lá. Provavelmente ninguém arrancou. Pensei nos papéis costurados no forro da mochila cor-de-rosa. Pensei em Valdemiro Souza, que eu não conhecia, mas cuja existência eu já sentia como pressão. A presença de alguém poderoso que você nunca viu, mas que molda o espaço ao redor como gravidade. Pensei em Manu com 7 anos, aprendendo a não perguntar para onde estão indo. E então pensei numa coisa que me surpreendeu. Pensei que eu entendia Lucas de um jeito que ia além da compaixão. Não porque eu tinha vivido o mesmo, não tinha. Mas porque eu conhecia aquela exaustão específica de carregar algo que você não pode largar, porque largar seria trair alguém que não pode mais se defender. Eu carregava a memória de Antônio assim. Lucas carregava os papéis de Toninho assim. Pesos diferentes, mas o jeito de carregá-los era o mesmo, com as 2 mãos, sem parar. Sem pedir ajuda, porque pedir ajuda significava envolver alguém no perigo que você mesmo mal consegue administrar. Então por que ele tinha me contado? Fiquei com essa pergunta rodando até quase às 3 da manhã. E aí entendi. Não foi escolha completamente racional. Foi o que acontece quando alguém que foi carregando sozinho por tempo demais finalmente para num lugar com comida quente e uma porta fechada e percebe que o corpo não aguenta mais fazer como se não precisasse de nada. Ele tinha me contado porque precisava colocar aquilo fora antes que o peso virasse definitivo. Algumas histórias a gente conta não para ser salvo. A gente conta para não se perder dentro delas. Na manhã seguinte, o dia amanheceu limpo depois da chuva, daquele jeito que só acontece no interior. O ar lavado, o verde mais verde, o sol aparecendo como se pedisse desculpa pela ausência. Fui até a cozinha e encontrei Lucas já de pé, com o café passado e 2 copos na mesa. Olhei para o café. Olhei para ele. Você dormiu? Perguntei. Um pouco, ele disse. Mentia, mas era uma mentira gentil, e eu deixei passar. Sentamos com os copos na mão. Manu ainda dormia. Lá fora, um bem-te-vi gritava no pé de manga, insistente, como se tivesse alguma coisa urgente a comunicar para o mundo. O que você vai fazer? Perguntei. Lucas segurou o copo com as 2 mãos e olhou para o quintal. Não sei, disse, honesto. Mais honesto do que a maioria das respostas que eu já recebi de qualquer pessoa na vida. Faz 6 meses que eu não sei. Só sei que não posso parar muito tempo. Quanto mais tempo fico num lugar, maior a chance de alguém notar, eu completei. Ele assentiu. Olhei para o meu café. Já notaram, eu disse. Ele me olhou devagar. O seu Valdir do mercadinho já sabe que você está aqui. E o seu Valdir tem boca. Até o fim dessa semana, a cidade toda sabe. Vi algo endurecer no rosto dele. Não raiva, não medo, aquela coisa que acontece quando uma pessoa que estava em cima de uma borda escorregadia sente o terreno se mover mais 1 centímetro. Então preciso ir, ele disse. Começou a se levantar. Senta, eu disse. Ele parou, me olhou. Senta, Lucas. Ele sentou, devagar, com aquele jeito de quem obedece, mas não sem calcular primeiro. Coloquei o copo na mesa. Fiquei olhando para ele um momento, reunindo o que eu ia dizer, porque as palavras certas importam e eu não queria desperdiçar essas. Fugindo, você não chega em lugar nenhum. Já faz 6 meses que você sabe disso. Ele não respondeu. Essa gente que está atrás de você não vai cansar. Não do jeito que cansa gente comum, porque não é pessoal para eles. É negócio,
e negócio eles não deixam solto. Eu sei, ele disse baixo. Então sabe também que a única saída que resolve de verdade não é você desaparecer. É eles ficarem expostos. Silêncio. Esses papéis que você guarda, eu disse, se eles provam o que você disse que provam, tem valor. Mas valor para quem sabe usar. Não para um homem fugindo a pé com uma criança. Lucas ficou quieto por um tempo longo. O bem-te-vi lá fora tinha se calado. O sol estava subindo e a cozinha foi clareando aos poucos. Um clarear lento e honesto, sem pressa. Você está me dizendo para ir à justiça, ele disse. Tinha uma incredulidade na voz. Não de quem acha que eu sou ingênua, de quem já pensou nisso e chegou num muro. Estou dizendo que você não pode ir sozinho, eu disse. Mas não precisa ir sozinho. Ele me olhou. E foi aí que eu disse a coisa que eu não havia planejado dizer, que saiu de algum lugar dentro de mim que eu não sabia que ainda estava habitado. Você tem 6 meses fugindo. Eu tenho 2 anos tentando não afundar. A gente não tem muito, mas a gente tem isso aqui. Bati a palma da mão na mesa. E tem 2 conjuntos de olhos que já aprenderam a enxergar o perigo antes de ele chegar. Lucas ficou me olhando, por um tempo que eu não sei medir. E então, pela primeira vez desde que tinham chegado encharcados na minha varanda, vi um movimento no rosto dele que não era vigilância, não era cálculo, não era o acorde tenso de quem espera o pior. Era algo mais frágil que tudo isso. Era o começo, pequeno e assustado, de acreditar que talvez existisse outra saída além de continuar correndo até as pernas pararem. Foi nesse momento que ouvimos Manu acordar lá no quarto. O rangido da cama, os passos pequenos no corredor, a voz sonolenta chamando o pai com a naturalidade de criança que acorda e antes de abrir os olhos já procura o porto. Lucas se levantou para atender a filha. E eu fiquei sentada com o café esfriando na mão, olhando pela janela para o quintal lavado pela chuva da noite, sentindo pela primeira vez, em muito tempo, que o dia que estava começando podia ser diferente dos outros. Não sabia ainda o quanto seria. Não sabia que 2 dias depois uma caminhonete preta de vidro escuro ia parar na frente da minha casa. E que tudo que eu havia dito sobre enfrentar em vez de fugir ia ser testado muito antes do que eu estava preparada. Fim do capítulo 3. Continuar para o capítulo 4. A caminhonete preta. Continuizer 3. Capítulo 4. A caminhonete preta. Era uma segunda-feira. Lembro disso porque segunda-feira era o dia em que eu lavava as roupas de cama. Um hábito herdado da minha mãe, que herdou da mãe dela. Um daqueles rituais que a gente carrega sem questionar, porque às vezes a continuidade é a única herança que não tem inventário. Estava no quintal com as mãos dentro da bacia de água fria, quando ouvi o barulho. Motor pesado, lento demais para ser passagem. Aqui na estrada de terra que leva ao meu sítio, carro que passa, passa. Ninguém vem aqui por engano. A estrada não leva a lugar nenhum que não seja minha propriedade. Então, quando um motor desacelera antes de chegar, antes de entrar, e para, você sabe que não é engano. Você sabe que é você. Larguei a roupa na bacia. Fui até a lateral da casa, aquele corredor estreito entre a parede e a cerca de arame, e expirei pela fresta sem dar a volta completa. Vi pela lateral da janela da sala. Vidro velho, meio embaçado, mas suficiente. Uma caminhonete preta, vidro escuro, placa que eu não conseguia ler do ângulo onde estava. Parada na frente do portão de madeira que marcava a entrada do terreno, não tinha entrado, tinha parado do lado de fora, o que era quase pior. Quem entra quer alguma coisa que acredita poder pegar. Quem para do lado de fora está primeiro avaliando. O coração foi num tranque que eu senti na garganta. Fiquei imóvel. Por quanto tempo, não sei. Segundos que pareceram ter peso de minutos. O vidro do banco do motorista desceu. Devagar. Aquela lentidão deliberada de quem não tem pressa porque sabe que o tempo está do lado dele. Não dava para ver rosto de onde eu estava. Só o braço, largo, pele escura queimada de sol, a manga de uma camisa clara arregaçada até o cotovelo.
O braço ficou apoiado na janela, como quem está passeando, como quem está admirando a paisagem. E essa normalidade forçada era mais ameaçadora do que qualquer gesto brusco. Fiquei olhando aquele braço, e o braço ficou olhando minha casa. Não sei explicar o que senti naquele momento de um jeito que faça jus ao que foi. Medo, sim, mas não o medo que a gente sente quando pisa num buraco escuro, sem saber a profundidade. Era um medo mais sofisticado e mais ruim. O medo de quem vê o perigo com clareza suficiente para entender o tamanho dele, sem névoa protetora de dúvida. Aquelas pessoas tinham chegado até aqui, até o meu sítio, até o meu quintal. E eu tinha sido eu que os trouxe, não Lucas. Eu tinha sido eu que disse fica, que disse enfrenta, que disse você não precisa ir sozinho. E agora, o resultado dessa decisão estava parado na frente da minha casa, com vidro escuro e motor no ponto. Senti culpa, senti medo, senti raiva de mim mesma nessa ordem. Depois senti outra coisa, senti Lucas. Não ouvi passos, não ouvi porta, não houve nenhum som. Ele simplesmente apareceu ao meu lado, no corredor estreito, como se tivesse brotado do silêncio. E quando eu me virei, ele já estava lá, olhando pela mesma fresta, com aquela expressão que eu estava aprendendo a ler. Não era pânico, era o estado de alerta máximo que existe do outro lado do pânico, quando o corpo já passou de assustar para funcionar. Ficamos os dois olhando. É eles? Eu sussurrei, mesmo sem precisar sussurrar, porque eles estavam longe demais para ouvir. Ele não respondeu de imediato. Ficou olhando o braço na janela, a caminhonete, a placa que eu não conseguia ler, mas que ele talvez conseguisse, talvez reconhecesse. Sua respiração estava controlada de um jeito que só se consegue com treino. Lenta, regular, o peito subindo e descendo como se aquilo fosse uma decisão e não um reflexo. Pode ser, ele disse. Só isso. Pode ser. Duas palavras que cabiam um mundo inteiro de peso. Manu, eu disse baixo. Tá no quarto. Eu tranquei. Tranquei a filha no quarto antes de vir até mim. Antes de vir investigar, antes de qualquer outra coisa, ele havia posto a criança atrás de uma porta com chave. Esse instinto, essa sequência, primeiro protege, depois avalia, me disse de novo quem era esse homem de um jeito que nenhuma história poderia ter dito melhor. Ficamos parados. A caminhonete não se mexia. O sol estava alto. E o calor do meio-dia pesava no corredor estreito onde estávamos, e eu senti o suor na nuca e nas costas das mãos, e fiquei pensando nas coisas mais concretas possíveis, porque era o único jeito de não deixar o medo virar coisa maior do que eu conseguia manejar. O cheiro de terra, a textura áspera da parede de barro no meu ombro, o som distante do bem-te-vi que tinha voltado para o pé de manga como se o mundo fosse normal. Então, o braço se recolheu, o vidro subiu, o motor engrossou. E a caminhonete foi embora, devagar, do mesmo jeito que tinha chegado, sem pressa. Como quem diz, eu sei onde você está e não preciso apressar nada porque você não vai a lugar nenhum. Fiquei olhando a nuvem de poeira que o veículo levantou na estrada de terra até ela se dissolver no ar quente. Depois me virei para Lucas. Ele estava com os olhos fechados, não de alívio. Eu reconheceria alívio. Era outra coisa. Era o fechamento temporário de alguém que precisa de 2 segundos para reorganizar o interior antes de voltar a funcionar, como quem apaga e acende de novo. Abriu os olhos. Eu tenho que ir, disse. E eu disse não. Não foi heroísmo. Preciso deixar isso claro, porque seria desonesto deixar parecer que fui corajosa naquele momento. Coragem é quando você tem medo e escolhe de qualquer jeito. O que eu tive foi mais simples e mais complicado do que coragem. Foi clareza. Uma clareza fria e repentina que às vezes aparece justamente quando o medo está maior, como se o excesso de perigo queimasse a névoa e deixasse só o essencial. E o essencial era o seguinte: se Lucas fosse embora com Manu naquele momento, eles iriam para o mesmo de sempre. Mais estrada, mais fuga, mais noites em lugar nenhum,
mas a criança aprendendo que o mundo é só movimento e perigo. E os papéis de Toninho, que representavam a única coisa que poderia de verdade encerrar aquilo, iriam junto, costurados no forro de uma mochila cor-de-rosa que eventualmente seria encontrada ou perdida ou destruída. Isso eu não podia deixar acontecer. Não porque eu era corajosa, mas porque eu havia prometido para mim mesma, 2 anos atrás, que não ia mais ficar parada enquanto as coisas aconteciam ao redor, que não ia mais deixar a vida me acontecer como se eu fosse paisagem. Antônio morreu e eu fiquei parada, esperando que a dor passasse sozinha, esperando que alguém viesse, esperando que o mundo tivesse algum mecanismo automático de conserto que eu não havia encontrado ainda. Ninguém veio. O mundo não tem mecanismo automático. Aprendi isso de um jeito que deixou marca. Então disse não. Não vai resolver nada, eu disse a Lucas. A voz estava firme. Fiquei surpresa com ela. Você sai daqui e vai para onde? Para mais 6 meses de estrada? Manu vai ter 8 anos fugindo. 9, 10. Até quando? Ele ficou me olhando com aquela expressão de homem que conhece o argumento, que já teve esse argumento com ele mesmo no escuro de madrugada, mas que não sabe como sair do ciclo, porque o ciclo é a única coisa que manteve ele e a filha vivos até agora, e mudar o que funciona, mesmo que mal, parece mais arriscado do que continuar. Teresa, ele começou. Maria, eu corrigi. Ele parou, piscou. Havia algo quase humano naquele engano. A primeira rachadura na armadura, o primeiro sinal de que ele estava mais cansado do que mostrava. Maria, ele repetiu, você não entende o que essas pessoas são capazes. Não entendo o específico, eu disse, mas entendo pessoas que usam o poder que têm para fazer gente pequena se sentir que não tem saída. Isso eu conheço. Conheço há muitos anos. Silêncio. Esses papéis que você tem, eu disse. Você sabe o que tem neles? Sei parte. Conta. Ele hesitou. Lucas, a caminhonete já sabe onde a gente está. O segredo acabou. Não tem mais nada para proteger ficando quieto. Foi isso que abriu. Sentamos na cozinha. Dessa vez não com café, com água, porque nenhum dos dois tinha estômago para mais nada. E ele me contou o que sabia sobre os papéis de Toninho. Tinha documentação de escritura, terras que apareciam registradas no nome de Valdemiro Souza, mas que tinham processos anteriores de demarcação, famílias que viviam ali há décadas, um laudo de órgão fundiário que havia sumido dos registros oficiais, mas que Toninho havia conseguido uma cópia, não sabia como. Tinha também uma lista escrita à mão, letra miúda, com nomes. Lucas não tinha lido todos, mas tinha lido o suficiente para saber que alguns desses nomes eram de pessoas que haviam sumido, como Toninho, e que ao lado de cada nome havia uma data. Uma data. Deixei esse dado pousar dentro de mim por um momento. Uma lista de pessoas, com datas. Isso é prova, eu disse. É prova que não serve para nada na mão de um trabalhador rural sem documento fixo em fuga, ele disse. E havia uma amargura nessa frase que não era raiva de mim. Era a amargura acumulada de quem conhece como o mundo distribui quem é ouvido e quem não é. Eu sabia que ele tinha razão. E sabia também que ele não tinha toda a razão. Tem um homem em Imperatriz, eu disse. Advogado. Ele ajudou uma mulher aqui do bairro há 3 anos, quando o marido dela morreu em acidente de trabalho e a empresa não queria pagar nada. Um homem pequeno, careca, que fuma demais e fala rápido, mas que entrou com o processo e ganhou. Lucas me olhou. Você conhece esse homem? Conheço de ouvir falar, mas sei onde encontrar. E por que ele ia se meter num negócio desse tamanho? Não sei, eu disse honestamente. Mas também não sei que não vai. E ficar aqui esperando a caminhonete voltar não é uma estratégia. Ficamos em silêncio. Lá no corredor, ouvi a porta do quarto de Manu ser testada por dentro. A tranca sendo sacudida com cuidado. A voz pequena chamando. Pai? Lucas se levantou imediatamente, foi até o corredor. Destranquei a porta.
Manu saiu com os olhos sonolentos e o cabelo em pé, e o ar de quem dormiu, mas ficou com o ouvido aberto o tempo todo. E quando viu o rosto do pai, fez aquela coisa que crianças fazem quando o medo passa. Afundou no abraço dele com todo o peso do corpo, como se as pernas tivessem decidido tirar o turno de folga, agora que podiam. Ele a segurou, fechou os olhos com o rosto no cabelo dela. E eu me virei para o quintal para não olhar, porque tem coisas íntimas demais para ter testemunha. E esse abraço era de um homem e uma filha que tinham se segurado mutuamente por tanto tempo que já não sabiam mais quem estava sustentando quem. Aquela noite, depois que Manu dormiu, eu fiz uma coisa que não fazia faz anos. Abri o baú de madeira que ficava embaixo da cama. O baú onde eu guardava os documentos da terra, o registro do sítio, a certidão de óbito de Antônio com a dobra no meio de tanto abrir e fechar, as contas pagas e as contas que eu fingia que não existiam. E no fundo do baú, embaixo de tudo, havia um envelope pardo. Peguei o envelope. Dentro havia R$ 230, o que eu havia juntado ao longo de 4 meses, guardando cada trocado, cada centavo poupado em cada compra, uma reserva que eu guardava sem nome definido, só com a sensação vaga de que um dia eu ia precisar de uma saída rápida e que saída rápida custa. Nunca pensei que ia gastar com outra pessoa, mas aqui estava eu. Sentei na beira da cama com o envelope no colo e fiquei olhando para ele por um tempo. Peguei uma cédula, 2. Contei o suficiente para passagem de ônibus até Imperatriz e um pouco mais. Guardei o resto. Coloquei o envelope no bolso do avental. E na manhã seguinte, quando o sol ainda estava baixo e o orvalho ainda estava nas folhas, acordei Lucas com uma xícara de café e uma decisão que eu já havia tomado no escuro. Hoje a gente vai à cidade, eu disse. Ele me olhou. Os dois? Os dois. E a Manu fica com a dona Quitéria, que é minha vizinha a 2 quilômetros, e que não faz pergunta sobre o que não é da conta dela. Lucas ficou quieto, com a xícara na mão. E se a caminhonete voltar enquanto a gente está fora? Então a gente não pode demorar. Ele olhou para o fundo da xícara. Por um longo momento, vi nele a luta que eu conhecia. O embate entre o que a sobrevivência tinha ensinado que era seguro e o que alguma parte mais profunda sabia que precisava ser feito. 2 instintos puxando em direções opostas, e a exaustão de 6 meses fazendo o fiel da balança oscilar. Então ele ergueu os olhos para mim. Tá bom, ele disse. 2 palavras, mas carregavam o peso de uma rendição que não era derrota. Era a rendição de alguém que finalmente, depois de muito tempo sozinho, decide confiar no chão antes de dar o próximo passo. Tomamos o café em silêncio. Lá fora, o dia estava abrindo bonito, sem nuvem, sem ameaça, o tipo de manhã que não promete nada, mas tampouco avisa o que está por vir. E nenhum dos dois sabia que o que estava por vir ia mudar tudo. Não só para eles, para mim também. Para mim, principalmente. Fim do capítulo 4. Continuar para o capítulo 5. O homem careca que fumava demais. Continue 03, 02, capítulo 5. O homem careca que fumava demais. O ônibus para a Imperatriz saía às 7h30 da manhã da parada que ficava no começo da estrada asfaltada, a 3 quilômetros do sítio. Fomos a pé, eu, Lucas e a mochila cor-de-rosa de Manu, que Lucas carregava no peito como se fosse parte do próprio corpo, o que, naquele momento, era exatamente o que ela era. Manu tinha ficado na casa de Dona Quitéria, uma mulher de 60 e tantos anos que criava galinhas, plantava couve e tinha a sabedoria prática de quem viveu o suficiente para entender que as perguntas certas são as que a gente não faz. Quando eu cheguei com a menina de manhã cedo, Dona Quitéria olhou para mim, olhou para Manu, colocou a mão na cabeça da criança com aquela ternura antiga de avó que não precisa de explicação e disse só: "Vai lá, minha filha, ela fica bem aqui." Fui. O caminho até a parada do ônibus era de terra batida, beirando um capinzal alto de cada lado, com o sol ainda baixo e a sombra longa. Andamos quase em silêncio.
O silêncio tinha se tornado a nossa língua mais fluente, eu e Lucas. Esse idioma de duas pessoas que já disseram as coisas importantes e não precisam preencher o espaço restante com palavras que não cabem. Mas quando faltavam uns 500 metros para a parada, ele falou: "Por que você está fazendo isso?" Não parei de andar. Fazendo o quê? Isso tudo. Uma pausa. Você não me deve nada. Fiquei quieta por alguns passos. Era uma pergunta honesta e merecia uma resposta honesta. Então procurei uma dentro de mim com cuidado, sem pegar a primeira que aparecesse, porque a primeira que aparece nem sempre é a verdadeira. Quando meu marido morreu, eu disse, eu fiquei esperando que alguém aparecesse. Um parente, um vizinho, alguém da igreja, qualquer pessoa. Não precisava ser com solução. Só aparecer, sabe? Só bater na porta e dizer, eu vi que você está aqui e que você está passando mal e eu não vou fingir que não vi. Lucas me ouvia andando. Ninguém apareceu, eu disse. Vieram no velório. Vieram no 7º dia. Depois sumiram. E eu fiquei com aquela sensação de que o sofrimento tem um prazo de validade social. Depois de um tempo, as pessoas acham que você já deveria ter arrumado o interior e voltado a funcionar. E se você não arrumou, o problema é seu. Silêncio entre nós. Então, quando você apareceu na minha varanda, eu continuei, encharcado, com uma criança com olhos de quem já viu coisa demais. Eu não consegui fingir que não vi. Simples assim. Lucas não disse nada por um momento. Não é simples, ele disse depois. Tem muita gente que vê e finge. Tem, eu concordei. Eu sei, fui uma dessas por muito tempo. Fingi não ver coisas em mim mesma que eu deveria ter encarado. Acho que quando a gente para de fingir nos outros, é porque aprendeu a parar de fingir em si mesmo também. Chegamos à parada. Esperamos o ônibus debaixo de uma amendoeira raquítica que dava mais ilusão de sombra do que sombra de verdade. Lucas ficou de pé, de costas para a estrada, olhando o capinzal como se esperasse que alguém fosse aparecer por ali. Eu fiquei sentada num tocombo de cimento que servia de banco. O ônibus chegou com 7 minutos de atraso e uma fumaça preta que anunciou a chegada antes do barulho. Subimos. Imperatriz ficava a 90 minutos de estrada. Sentamos no fundo do ônibus do lado esquerdo, onde Lucas podia ver tanto a porta dianteira quanto a traseira. Eu percebi a escolha sem comentar. O ônibus estava meio cheio. Gente comum da gente comum, mulheres com sacola de feira, um homem dormindo com o chapéu no rosto, 2 adolescentes com fone de ouvido que riam de algo no celular, com aquela leveza de quem ainda não sabe que o mundo pesa. Fiquei olhando pela janela. A paisagem do Maranhão tem uma beleza que não se anuncia. Não é a beleza gritante de lugar que sabe que é bonito. É uma beleza quieta, de cerrado raspando o azul, de rio que aparece entre as árvores e some antes que você termine de admirar, de luz que bate diferente dependendo da hora, dourada de manhã, branca ao meio-dia, cor de cobre no fim de tarde. Cresci olhando essa paisagem e ela ainda me pega de surpresa às vezes. Você conhece o nome dele? Lucas perguntou de repente baixo. O advogado, Raimundo. Eu disse, Raimundo Paz, que é um nome que não combina nada com ele, pelo que me contaram. O canto da boca de Lucas se mexeu. Não chegou a ser sorriso. Chegou perto. Onde fica o escritório? Centro, perto da catedral. Uma mulher do bairro me disse que tem uma placa na janela, 2º andar, escada de ferro na lateral. Você nunca foi lá. Nunca precisei. Ele assentiu. Ficamos em silêncio o resto do caminho. Imperatriz, na segunda-feira de manhã, tem aquele movimento de cidade que ainda está acordando. Os comércios abrindo, as calçadas sendo varridas, o cheiro de pão de queijo de padaria misturado com escapamento de moto. Descemos na rodoviária e fomos a pé pelo centro, eu na frente porque conhecia o caminho melhor, Lucas meio passo atrás, sempre ligeiramente deslocado do eixo da calçada, sempre com visão periférica aberta. Encontramos a catedral, encontramos a rua lateral.
Encontramos a escada de ferro, estreita, um pouco enferrujada, grudada na fachada de um sobrado velho, com pintura descascando, que tinha um açougue no térreo, e no segundo andar, uma janela com uma placa de acrílico branco, com letras pretas desbotadas. Dr. Raimundo Paz, Advocacia Trabalhista e Direitos Humanos. Abaixo da placa, alguém tinha colado um papel sulfite com a impressão torta. Atendimento mediante agendamento. Ou não, depende do dia. Lucas leu o papel. Me olhou. Esse homem é sério? Pelo que me disseram, é o homem mais sério que você vai encontrar num lugar que não tem motivo para ser sério. Subimos a escada de ferro. A porta estava aberta. Não escancarada, encostada com uma fresta que deixava passar o barulho de um ventilador de teto girando lento e o cheiro inconfundível de cigarro velho impregnado em papel e madeira. Bati 2 vezes. Entra se for fácil, veio uma voz lá de dentro. Se for complicado, entra também, mas avisa. Empurrei a porta. O escritório era um cômodo único dividido ao meio por uma estante de madeira transbordando de processos encadernados, pastas coloridas e livros sem nenhuma ordem aparente que eu pudesse identificar. De um lado da estante havia uma mesa grande com mais papéis, um computador antigo que parecia ser usado como apoio para mais papéis, um cinzeiro que precisava ser esvaziado faz dias, e sentado na cadeira giratória com as costas para nós e a frente para a janela aberta, um homem, baixo, de ombros redondos, completamente careca, exceto por uma faixa de cabelo branco que circundava a cabeça de uma orelha à outra como coroa equatorial. Camisa xadrez de manga curta, calça de tecido marrom, chinelo de dedo. Tinha um cigarro aceso na mão direita e uma caneta na esquerda, e estava lendo alguma coisa que segurava na altura do rosto. Pode sentar, ele disse sem se virar. Tenho 2 minutos para terminar esse parágrafo ou vou perder o raciocínio. Sentamos nas 2 cadeiras de frente à mesa, cadeiras de plástico, uma verde e uma laranja. O tipo de cadeira que a prefeitura descarta e acaba em todo o escritório, que não tem orçamento para móvel de verdade. Esperamos. O ventilador girava. O cigarro fumegava. Depois de talvez 1 minuto, o homem baixou o papel, girou a cadeira e nos encarou. O rosto era de uns 60 anos mal guardados. Não de desleixo, mas do tipo de gasto que vem de trabalhar muito e dormir pouco. Olhos pequenos e escuros, inteligentes de um jeito que não precisava se anunciar. Sobrancelhas grossas que compensavam no volume o que a cabeça não tinha mais de cabelo. Ele nos olhou. Primeiro eu, depois Lucas, depois a mochila cor-de-rosa que Lucas tinha colocado no colo. Deu uma última tragada no cigarro, apagou no cinzeiro. 2, ele disse. Friei. 2 o quê? Perguntei. 2 problemas. Apontou para mim com a caneta. Você tem um problema antigo que está carregando sozinha há tempo demais. Apontou para Lucas. Você tem um problema que pode matar você e já está perto de fazer isso. Silêncio. Como o senhor sabe? Lucas perguntou. A voz estava controlada, mas eu o conhecia o suficiente agora para ouvir a tensão embaixo. Raimundo Paz encolheu os ombros. 40 anos de advocacia para gente que não tem nada. Você aprende a ler o que as pessoas trazem no corpo antes de abrirem a boca. Juntou as mãos em cima da mesa. Agora me conta, e conta tudo, porque eu não trabalho com versão resumida. Versão resumida é para quem quer se sentir bem. Eu quero resolver. Lucas me olhou. Eu assentei com a cabeça. Um movimento pequeno, mas ele pegou. E Lucas contou. Raimundo Paz não interrompeu uma vez. Ficou com as mãos juntas na mesa, os olhos pequenos e fixos em Lucas, sem expressão legível. Não de incredulidade, não de choque, não de pena. A expressão de alguém que está armazenando cada detalhe com precisão, catalogando, conectando. Às vezes fazia um gesto mínimo com a cabeça. Não de concordância, de registro. Anotado. Continua. Quando Lucas terminou, o silêncio durou uns 10 segundos. Então, Raimundo abriu a gaveta da mesa, tirou um maço de cigarro,
olhou para ele e tornou a guardar sem acender. A lista com os nomes e as datas, ele disse. Você disse que estava no material do Toninho. Sim. Você leu todos os nomes? Li parte. Preciso que você leia todos. E que você me diga se reconhece algum além do Toninho. Lucas ficou quieto. Por quê? Porque se tiver nome de pessoa com família que possa ser localizada, isso vira mais do que irregularidade fundiária. Vira crime contra a pessoa. E crime contra a pessoa tem peso diferente na justiça. Quando a justiça funciona, que não é sempre, mas é mais do que nada. Uma pausa. Posso ver o material? Lucas olhou para a mochila no próprio colo. Foi o momento mais longo daquela manhã, aqueles segundos em que ele ficou com as mãos no zíper da mochila sem abrir, pesando o que pesava, medindo o que media. Tinha carregado aquilo por 6 meses, como um segredo e um fardo, e uma responsabilidade que ele mesmo não havia pedido, mas que havia herdado de um homem que confiou nele. Entregar agora, aqui, para um desconhecido numa cadeira giratória com chinelo de dedo, era um ato de fé de uma magnitude que eu entendia e que não podia facilitar para ele. Tinha que ser escolha dele. Ele abriu a mochila. Com cuidado, o tipo de cuidado de quem está fazendo uma coisa que não tem como desfazer, abriu o forro interno com um canivete pequeno que tirou do bolso e retirou um envelope plástico transparente, desses de arquivo, lacrado com fita adesiva que havia sido reforçada várias vezes ao longo de 6 meses. Colocou na mesa. Raimundo olhou para o envelope. Não estendeu a mão imediatamente. Olhou para Lucas primeiro. Antes de eu abrir isso, ele disse, preciso que você entenda uma coisa. Se o que está aqui dentro for o que você descreveu, a partir desse momento, você não pode mais agir como se fosse invisível. Você vai ter que existir. Nome, RG, declaração formal. Vai ter que ser real para que isso seja real também. Uma pausa. Você consegue fazer isso? Lucas ficou olhando para o envelope na mesa. Eu olhei para Lucas. Vinelli, o momento exato em que uma pessoa decide parar de sobreviver e começar a viver. Aquela virada que não tem fanfarra, não tem música, não tem nada de cinematográfico. É só um momento de cansaço que passa de um tipo para outro. O cansaço de fugir virando o cansaço de esconder virando simplesmente cansaço. E do outro lado do cansaço, às vezes, se você tiver coragem de atravessar, tem alguma coisa que parece terra firme. Consigo, ele disse. Raimundo Paz pegou o envelope. Abriu com cuidado, tirou os papéis. E enquanto ele lia, devagar, virando cada folha com a atenção de quem sabe que cada linha importa, eu fiquei sentada na cadeira laranja de plástico num escritório, cheirando a cigarro em Imperatriz, com as mãos no colo, e senti uma coisa que me pegou de surpresa pelo tamanho. Esperança. Não a esperança pequena e assustada que eu tinha sentido nos últimos dias. A esperança de sobreviver mais um dia, de que a caminhonete não voltasse, de que o dinheiro do envelope desse para passagem. Esperança de verdade. A esperança que ocupa espaço, que tem peso, que muda a temperatura do peito. Fazia tanto tempo que eu não sentia isso que por um momento não reconheci o que era. Raimundo virou a última página. Ficou quieto. Depois olhou para cima. Não para Lucas, não para mim, para o teto, como se estivesse conversando com alguém que só ele podia ver. Toninho, ele disse baixo, quase para si mesmo. E nessa palavra havia 40 anos de advocacia para gente que não tem nada. Havia o peso de um nome de um homem que ele nunca tinha conhecido e que já importava. Abaixou os olhos. Tem 7 nomes nessa lista, ele disse. Além do Toninho. Lucas fechou os olhos por um segundo. Eu sei, ele disse. Você reconhece algum? 2. Um era um senhor que trabalhava no galpão. O outro era um menino novo. Devia ter uns 18 anos, que chegou 3 semanas antes de eu sair. Raimundo assentiu devagar. Isso é o suficiente para começar, ele disse. Não é suficiente para acabar. Para acabar, vai precisar de mais. Testemunho formal, mais documentação se conseguirmos. E provavelmente vai ter gente que vai tentar parar antes de chegar no fim.
Vai ser perigoso, Lucas disse. Não era pergunta. Vai, Raimundo confirmou sem suavizar. Mas perigoso diferente do que você está agora. Perigoso com processo, com nome de juiz, com papel assinado. Esse tipo de perigoso tem testemunha. O perigoso de estar fugindo no mato não tem testemunha nenhuma. Ficamos em silêncio. O ventilador girava. Vou fazer uma ligação. Raimundo disse, se levantando. Tem um promotor em Belém que eu conheço faz 20 anos. Homem teimoso como uma pedra, que está atrás de Valdemiro Souza, por outro caso faz 3 anos e não conseguiu chegar lá. Bateu a palma da mão nos papéis na mesa. Isso aqui pode ser a porta que ele precisava. Foi até a janela. Acendeu o cigarro que tinha guardado antes. Ficou de costas para nós, olhando a rua lá embaixo. Vocês têm onde ficar em Imperatriz esta noite? Lucas e eu nos olhamos. Não, eu disse. Tem uma pensão na rua de trás, da dona Bernadette, que é discreta e não pergunta nome completo. Diz que foi eu que mandou. Uma pausa. E amanhã de manhã quero os 2 aqui às 8. Vamos precisar colher depoimento formal enquanto os detalhes ainda estão frescos. Deu uma tragada longa. Mais uma coisa, ele disse sem se virar. Aquela menina que vocês deixaram com a vizinha. Me endireitei na cadeira. O que tem ela? Cuida bem. A voz tinha mudado de tom. Ainda era prática, ainda era direta, mas havia algo embaixo que era diferente. Algo humano que ele usualmente mantinha fora do escritório. Criança que vive com medo aprende a não querer nada para não sofrer com a falta. Leva tempo para desaprender isso. Leva paciência. Leva alguém que não vai embora. Fez uma pausa. Ela tem isso? Olhei para Lucas. Lucas estava olhando para mim, e no olhar dele havia uma pergunta que não era sobre a Manu. Ou era sobre a Manu, mas era também sobre outra coisa, sobre um futuro que nenhum dos dois tinha se permitido imaginar ainda, porque imaginar custa, e eles não tinham tido margem para gastar com isso. Tem, eu disse. Raimundo assentiu, de costas, jogou o cigarro pela janela. Então tá bom, pode ir. 8 horas amanhã. Nos levantamos. Na porta, Lucas parou. Doutor, ele disse. Raimundo se virou. Por que o senhor vai fazer isso? Lucas perguntou. Não vai ser fácil. Vai ter risco. Raimundo ficou nos olhando por um momento com aqueles olhos pequenos e escuros que enxergavam demais. Porque Toninho não tinha sobrenome que eu fosse achar em nenhum cadastro, ele disse. Porque ele guardou os papéis, sabendo que podia não estar vivo para usá-los. Porque gente assim merece mais do que sumir sem que ninguém saiba o nome. Uma pausa. De porque eu sou velho e teimoso e não aprendi a desistir. Vai lá. Saímos. A escada de ferro rangeu debaixo dos nossos passos. Na calçada, a cidade continuava sendo cidade. Motos, vozes, o cheiro de almoço vindo de algum restaurante próximo, o sol do meio-dia que não pedia licença para nada. Andamos um pouco em silêncio. Então Lucas parou. No meio da calçada, com gente passando dos 2 lados, ele simplesmente parou e ficou parado. Eu parei também. Me virei para ele. O rosto estava diferente. Não aliviado. Aliviado seria simples demais. Estava com aquela expressão de quem acabou de pousar depois de muito tempo no ar, que não sabe ainda bem como é ficar com os pés no chão porque esqueceu, mas que o chão é sólido, isso o corpo reconhece. Maria, ele disse. Sei, eu disse. Ele me olhou. Você não sabe o que eu ia falar. Sei sim, uma pausa. O que eu ia falar? Que você não sabe como agradecer, que parece que não é suficiente, que você vai achar um jeito de compensar. Ele ficou quieto. E você ia dizer que não precisa, ele disse devagar. Ia, mas precisa, ele disse. Não de compensação, mas precisa ser dito. Ficou me olhando com aqueles olhos que tinham aprendido a descansar um pouco, só um pouco, mas o suficiente para ser diferente. Você salvou a vida da minha filha. Não vou fingir que isso cabe num obrigado. Fiz o que faço com as coisas que me chegam grandes demais. Virei para o lado. Olhei a rua. Respirei o ar quente e carregado de cidade. Ela salvou a minha também, eu disse. Baixo.
Ele não perguntou como, entendeu? E ficamos os dois parados no meio da calçada de Imperatriz, com o almoço cheirando no ar e a cidade passando ao redor. E foi o silêncio mais completo que eu havia habitado em muito, muito tempo. Aquela noite, na pensão da dona Bernadette, quarto simples, cama com colcha florida, janela com veneziana que não fechava direito, fiquei deitada no escuro olhando o teto e fiz a conta. 2 anos, 3 meses e 22 dias desde que Antônio morreu. Fiz a conta. E pela primeira vez, desde que aprendi a fazer essa conta todo dia ao acordar, ela chegou no meu pensamento e não doeu da mesma forma. Não é que a dor tinha passado. A dor de perder alguém que você amava não passa. Ela muda de forma, ela fica menor em volume, mas não desaparece. Ela vira parte da estrutura de quem você é e não algo que aconteceu com você. Aprendi isso naquela noite. A diferença era outra. A diferença era que pela primeira vez em 2 anos, 3 meses e 22 dias, eu tinha chegado ao fim de um dia em que eu havia feito alguma coisa. Não sobrevivido, feito, tomado uma decisão, levantado alguém que estava caindo, colocado um pé na frente do outro, não porque não tinha alternativa, mas porque escolhi o próximo passo. Isso era diferente de sobreviver. Não sabia ainda o nome disso. Mas o peito sabia. Fechei os olhos e dormi. Profundo, sem interrupção, sem contas, sem a voz de Antônio no fim de tarde que me acordava antes do dia. Só escuro quieto. E dentro do escuro, pela primeira vez em muito tempo, não havia peso. Havia apenas eu. E era suficiente. Fim do capítulo 5. Continuar para o capítulo 6. O que fica depois da chuva. Continue 03.05. Capítulo 6. O que fica depois da chuva. Não vou mentir dizendo que tudo se resolveu rápido. Seria fácil escrever assim. A justiça chegou, o vilão caiu, a vida floresceu bonita como planta depois de chuva. Seria reconfortante. Seria também uma mentira do tipo que faz mais mal do que bem, porque prepara as pessoas para um mundo que não existe e as deixa despreparadas para o que existe de verdade. A verdade é que levou tempo, levou muito tempo. Mas vou contar do começo desse fim, que começou na manhã seguinte à pensão da dona Bernadette, quando Lucas e eu descemos a escada de ferro do escritório de Raimundo Paz às 8 horas em ponto e encontramos o homem já de pé, com café passado, 2 copos na mesa e uma pasta nova aberta esperando por nós. Naquela manhã, Lucas deu depoimento formal pela primeira vez. Eu fiquei sentada na cadeira laranja enquanto Raimundo fazia as perguntas, com aquela precisão dele, de quem conhece onde cada peça precisa encaixar. E Lucas respondia com uma voz que foi ficando mais firme à medida que os minutos passavam. Como se cada resposta dada em voz alta tirasse um pouco do peso que ele carregava calado. Tem coisas que só ficam reais quando você as fala para alguém que escreve. No fim da manhã, Raimundo ligou para o promotor de Belém. O homem teimoso como uma pedra que ele havia mencionado. Falou por 40 minutos com a janela fechada, enquanto nós esperávamos do lado de fora no corredor estreito, sentados degraus acima da escada de ferro. Eu e Lucas lado a lado, os cotovelos nos joelhos, olhando a rua lá embaixo como 2 que estão esperando saber se o barco afunda ou não. Quando Raimundo abriu a porta, o rosto dele era o mesmo de sempre. Fechado, prático, sem floreio. Mas havia algo nos olhos. O promotor quer os originais, ele disse. E quer você em Belém na semana que vem para depoimento. Lucas ficou quieto. Belém, ele repetiu, como se estivesse testando o peso da palavra. Belém, Raimundo confirmou, com escolta, que ele vai providenciar. Não é passeio, é procedimento. Mas é procedimento que protege. Uma pausa. Você vai? Lucas me olhou. Eu o olhei. Vai, eu disse por ele. E ele não discordou. Voltamos ao sítio naquela tarde. Pegamos Manu na casa de Dona Quitéria. A menina estava no quintal ajudando a velha a debulhar feijão, com as mãozinhas cheias de vagens e uma concentração nos olhos que me lembrou de uma miniatura séria de adulto.
Quando nos viu, largou o feijão, veio correndo, pulou nos braços do pai com a força que só criança tem quando está com saudade de alguém que é o centro do mundo. Lucas a pegou no ar, fechou os olhos. Ficou parado assim por um momento longo, com a filha enroscada no pescoço, e Dona Quitéria me olhou de canto e fez aquele gesto de quem entende tudo e não precisa de explicação. No caminho de volta para o sítio, Manu andou entre nós dois, segurando uma mão minha e uma mão do pai. Não porque estava com medo, mas porque sim, porque queria, porque era o que seu corpo pediu naquele momento. E essa diferença eu senti na temperatura da mãozinha dela. Fria de medo, aperta forte e não solta. Quente de querer, simplesmente segura. A mão dela estava quente. Andei o resto do caminho com aquela mão quente na minha e fiquei quieta com o que sentia, que era grande demais para ter palavra ainda. A semana que se seguiu foi a mais estranha que eu vivi. Estranha não de ruim, estranha de diferente, de novo, de coisas que eu havia esquecido como eram voltando com uma clareza que assustava um pouco. A casa, que estava quieta demais, voltou a ter barulho. Os passos de Manu pelo corredor, a voz dela fazendo pergunta atrás de pergunta sobre tudo que via, a risada dela que, quando vinha, era rápida e surpresa, como alguém que ainda estava se acostumando com a própria capacidade de rir. Lucas trabalhou. Trabalhou muito, mais do que eu pedia ou esperava. A cerca do fundo que estava cedendo, o telhado do galpão que tinha uma telha solta, o motor da bomba d'água que eu havia deixado de lado porque não tinha dinheiro para chamar alguém. Ele não perguntava se podia. Só via o que precisava ser feito e fazia, com aquela silenciosa determinação de homem que precisa ter as mãos ocupadas para que a cabeça não ocupe o espaço vazio. Eu entendia isso. Em troca, eu cozinhava, lavava. Plantei cebolinha no canteiro do lado da cozinha que estava seco há meses. Fui ao mercado sem sentir o peso do olhar do seu Valdir da mesma forma. Não porque ele havia parado de olhar, mas porque eu havia parado de carregar aquele olhar como se fosse uma sentença. Manu começou a me chamar de tia. Depois de 2 dias, passou a me chamar de tia Maria. Na manhã do 4º dia, enquanto eu passava mamão no tacho para fazer doce, e ela ficou parada na soleira da cozinha me olhando com aquela expressão de quem está ensaiando uma pergunta, esperou um momento longo e então disse: "Tia Maria, você vai embora algum dia?" Parei de mexer o tacho. Me virei para ela. Aquela pergunta, tão direta, tão sem rodeio, com aquele medo velho dentro dela que os olhos não conseguiam mais esconder, mesmo quando a voz tentava ser calma, partiu e costurou algo em mim ao mesmo tempo. Abaixei até ficar no nível dos olhos dela. "Eu não vou embora", eu disse. "Esse sítio é meu, eu vivo aqui." Ela ficou me olhando. "E a gente?" ela perguntou, tão baixo que quase não chegou. Fiz o que meu coração mandou antes que minha cabeça pudesse calcular nada. Abri os braços. Ela veio e me abraçou com aquela força pequena e total de criança que finalmente encontrou onde pousar. E eu fiquei parada de joelhos no chão de barro da minha cozinha, segurando aquela criança que não era minha e era ao mesmo tempo, com o doce de mamão fervendo no tacho atrás de nós e o cheiro de lenha no ar. E chorei. Chorei de verdade, sem engolir, sem fechar, sem fazer de conta que não estava saindo. Foi o primeiro choro assim desde que Antônio morreu. Não o choro de dor. Esse eu conhecia, esse eu sabia fazer quieto. Era o outro tipo de choro, o que vem não da perda, mas do reencontro, o que surge quando algo que estava fechado dentro de você por tempo demais finalmente abre, e o que sai não é só dor, é tudo. Dor e alívio e gratidão e saudade e esperança, misturados de um jeito que o corpo não sabe separar. Chorei. E Manu me deixou chorar, com os bracinhos ainda em volta do meu pescoço, quieta, com a sabedoria antiga de criança que já aprendeu que às vezes a gente precisa. Na sexta-feira da semana seguinte, Lucas foi para Belém. A escolta era 2 homens do Ministério Público, discretos, num carro comum sem marca. Eles vieram até o sítio buscar Lucas de manhã cedo, e eu fiquei na varanda, vendo o carro ir embora pela estrada de terra,
com aquela mesma posição que tinha quando ficava esperando o Antônio chegar da roça. Só que desta vez não era o fim do dia, era o começo. E não era amor que eu estava guardando, era algo diferente, ainda sem nome definitivo, mas real. Manu ficou comigo. Ficamos as duas sozinhas no sítio por 3 dias, e esses 3 dias foram a coisa mais inesperada que aconteceu nessa história inteira. Porque Manu, sem o pai por perto, sem a necessidade de ser pequenininha e invisível para não ser um peso, se abriu de um jeito que eu não estava preparada. Ficou curiosa, ficou barulhenta, quis saber como se tira leite da vaca. Não tinha vaca. Tive que explicar que a vaca mais próxima era a da dona Quitéria. Quis saber por que a manga fica doce quando amarela. Quis saber o nome de cada passarinho que aparecia no pé de manga. E como eu não sabia todos os nomes, inventamos nomes juntas. O Bem-te-vi virou Benedito. Uma saracura que apareceu uma tarde virou Lourdes. Um sanhaço azul que pousava todo dia na cerca virou Azulão. Ela ria de tudo isso, uma risada que ia crescendo a cada dia, mais longa, mais solta, com menos surpresa com ela mesma. Na segunda noite, depois do jantar, ela pediu para eu contar uma história antes de dormir. Fiquei um momento sem saber o que contar, porque faz tempo que eu não contava história para ninguém. Então, comecei a contar uma que minha mãe me contava, sobre uma mulher que plantou uma semente no meio de uma seca que não acabava mais, e todo mundo dizia que era loucura, que a terra estava morta, que não ia nascer nada. E ela plantou de qualquer jeito, e regou todo dia com a água que ela tinha, que era pouca, e no 30º dia nasceu um broto. Manu estava deitada com os olhos abertos me olhando. E daí, ela disse, daí virou árvore. Eu disse, que tipo de árvore? Mangueira. Ela olhou para o teto, ficou quieta um momento. Igual a do quintal. Igual. Ela fechou os olhos. Então a tia Maria é a mulher da história. Ela disse, quase dormindo já. Fiquei parada no escuro do quarto dela por um tempo depois que sua respiração ficou funda e regular. Pensei na mangueira do quintal. Pensei em quanto tempo ela estava lá antes de mim. E em como ela continuava dando fruto, mesmo quando eu estava tão fundo dentro do meu próprio luto, que esquecia de olhar para ela. Pensei que às vezes a gente é a árvore e não sabe. Lucas voltou de Belém na tarde da quinta-feira. Eu ouvi o carro na estrada e fui até a varanda. Manu estava no quintal e quando ouviu o motor saiu correndo, descalça, com a saia do vestido levantando no ar, e chegou no portão antes do carro parar. Eu fiquei na varanda. Vi Lucas descer do carro, pegar a filha nos braços, girar com ela. Vi a expressão no rosto dele quando se virou para mim por cima da cabeça dela. Era diferente. Não o diferente do alívio momentâneo. Não o diferente temporário de quem resolveu uma coisa e logo vai ter outra. Era o diferente de alguém que havia feito algo que não podia mais ser desfeito, que havia colocado o próprio nome numa folha de papel, assinada dentro de um processo formal, que havia deixado de ser uma sombra, movendo-se às margens do mundo, e havia se tornado, de novo, uma pessoa com existência legal e verificável. Tinha voltado a existir, e existir, depois de tanto tempo sem, cansa de um jeito bom. Veio até a varanda, subiu os degraus. Ficou parado na minha frente com Manu ainda nos braços e me olhou por um momento, sem dizer nada. Como foi? Eu perguntei. Pesado, ele disse. E necessário. Valeu? Ainda não sei. Mas Raimundo disse que o promotor ficou 2 horas com os papéis sem sair da sala. Disse que era o que faltava. Fez uma pausa. Disse que Toninho vai ser lembrado no processo, pelo nome. Fiquei quieta com isso. Toninho. Que cantava enquanto trabalhava, que tinha uma foto do filho na parede, cujo nome ia aparecer num documento oficial, num processo com número, numa pasta que ficaria num arquivo em Belém, onde qualquer um pudesse um dia abrir e ler. Não era justiça completa, mas era alguma coisa.
Às vezes, alguma coisa é o máximo que o mundo consegue oferecer, e aprender a receber alguma coisa sem amargura, por não ser tudo, é uma das formas mais difíceis e mais necessárias de crescer. Os meses que se seguiram não foram simples. Não vou dizer que foram. Já disse que não ia mentir. Houve um período em que a caminhonete preta voltou, 2 vezes. Na primeira vez, Raimundo havia orientado que a gente registrasse tudo. Placa, horário, descrição. Registrei. A segunda vez, Raimundo ligou para um número que eu não sei qual era, e na terceira semana, a caminhonete não apareceu mais. Houve um momento em que Lucas recebeu uma ligação de um número desconhecido e ficou branco como parede. Não atendeu. Raimundo entrou com um pedido de medida protetiva. O processo andou. Houve um dia em que eu fui ao mercadinho do seu Valdir e ele me chamou de lado com aquela cara de quem tem coisa ruim para dizer e me disse que algumas pessoas da cidade estavam falando que eu estava abrigando gente problemática, que eu devia ter cuidado com minha reputação, que ele só estava me avisando como amigo. Olhei para ele e disse com a voz mais calma que já usei na vida: Seu Valdir, eu tenho 32 anos, sou viúva, sou pobre e moro sozinha num sítio. Minha reputação nunca foi o que me manteve de pé. Obrigada pela preocupação. Peguei minha compra e fui embora. Chorei na estrada de volta. Não de tristeza, de alívio, de me ouvir dizer aquilo, de descobrir que eu havia crescido para dentro de uma versão de mim mesma, que não pedia desculpa por existir. 6 meses depois da noite de chuva, Raimundo ligou numa manhã de sábado. O processo foi aceito. Ele disse, sem preâmbulo, com a voz de quem está tentando não deixar a emoção aparecer e não está conseguindo completamente. Valdemiro Souza foi indiciado. Vão atrás dos outros. Vai ser longo, vai ter recurso, vai ter gente tentando enterrar. Mas está na justiça, está no mundo. Não tem como fazer desaparecer agora. Fiquei parada com o telefone na mão no meio da cozinha. Toninho, eu disse. Está no processo, ele disse, pelo nome completo. José Antônio de Souza Lima, 43 anos, do Piauí, José Antônio. Eu não sabia o nome completo dele. Lucas sabia. Tinha sido Lucas quem deu, quem lembrou, quem guardou aquele nome dentro de si por 6 meses, junto com tudo mais que carregava. Desliguei. Fui até o quintal. Sentei debaixo da mangueira no chão de terra batida como menina, sem cadeira, sem cerimônia. Fechei os olhos. Fiquei quieta com o vento, com o cheiro de terra, com o som dos pássaros, Benedito, Lourdes, Azulão, que Manu havia batizado e que continuavam vindo todo dia sem saber que tinham nome agora. Pensei em Antônio. Pensei nele sem a pedra no peito. Não é que a pedra tinha ido embora. Aprendi que ela não vai, que faz parte da estrutura agora. Mas havia mudado de peso. A saudade que antes era só buraco havia se tornado também presença. O legado de alguém que amou de verdade, que construiu com as mãos, que dizia que mão calejada não envergonha ninguém. Eu tinha as mãos calejadas, não envergonhava ninguém. Pensei no Lucas, no que havia entre nós, que era real e que ainda não tinha nome definitivo porque a gente havia passado tanto tempo sobrevivendo que ainda estava aprendendo a linguagem de quem tem tempo de sentir. Mas estava lá, crescendo devagar, com cuidado, como tudo que quer durar. Pensei na Manu, na risada dela que foi ficando mais longa, nos nomes que ela deu aos pássaros, na mãozinha quente segurando a minha no caminho do sítio, na voz dela dizendo Tia Maria, com a naturalidade de quem nunca disse de outro jeito. Abri os olhos. A mangueira acima de mim estava cheia, aquele verde escuro e pesado de árvore que não precisa de mais nada, que encontrou a água que precisava e faz o resto sozinha. Fiquei olhando para ela por um tempo, e então fiz uma coisa que não havia feito desde antes de Antônio morrer. Sorri. Não o sorriso de educação, não o sorriso de aguentar, o sorriso do tipo que nasce de dentro sem pedir autorização, que ocupa o rosto inteiro, que deixa os olhos marejados não de tristeza, mas de algo maior e mais difícil de nomear. Gratidão. Tem uma coisa que eu precisava dizer antes de terminar. Não aprendi isso em livro. Aprendi fazendo, errando,
parando, tentando de novo, caindo de um jeito que eu estava certa de que não levantaria mais. E levantando de qualquer jeito, não porque era forte, mas porque tinha alguém estendendo a mão no momento certo. Aprendi que solidão não é destino, é circunstância, e circunstância muda. Aprendi que o sofrimento não é qualificação para nada. Ele não te faz melhor, não te faz mais merecedor, não te dá direito automático a nada. Mas ele te ensina, se você deixar, o peso exato das coisas. Depois de ter carregado muito, você aprende a reconhecer o que vale e o que não vale. Aprende a não desperdiçar energia fingindo que pedra é pena. Aprendi que a porta que você abre no pior momento da sua vida pode ser exatamente a que muda tudo. Não porque existe alguma força mágica organizando os acontecimentos. Não acredito nisso. Mas porque quando você está no fundo, e mesmo assim, escolhe abrir em vez de fechar, você está fazendo a coisa mais corajosa que existe. Está apostando no mundo mesmo sem garantia. E às vezes, o mundo corresponde. Aprendi que Antônio não era a única razão para eu estar viva. Era uma das razões e a maior delas por muito tempo, mas não a única. Aprendi que eu tenho razões próprias, construídas nos meus 2 anos de resistência, nos meus calos, na minha teimosia de ficar de pé quando seria mais fácil cair. Aprendi, pela boca de Manu, que tem 7 anos e olhos de 40, que às vezes quem salva quem não é o que parece de fora. Naquela noite de chuva, eu pensei que estava salvando 2 desconhecidos. Mas a menina que segurou minha mão no caminho do sítio, quente e sem medo, sem precisar nada além de estar, ela me salvou de mim mesma de um jeito que eu não tinha palavras para nomear naquele momento e que agora, do outro lado, entendo completamente. Às vezes a vida manda o socorro no formato que você menos espera. Às vezes é uma criança descalça com mochila cor-de-rosa e olhos que já viram coisa demais. Às vezes é um homem que chega encharcado na sua varanda e, sem saber, te devolve a razão de levantar. Às vezes é uma árvore que nunca parou de dar fruto, mesmo quando você esqueceu de olhar. Hoje é terça-feira. O sol está entrando pela janela da cozinha daquele jeito levemente torto, que só acontece de manhã cedo, riscando o chão de barro com uma faixa dourada. O café está na chama baixa. Lá fora ouço Manu discutindo com Benedito. O bem-te-vi que ela batizou e que ela ainda acredita que responde quando ela fala com ele. Lucas está no galpão consertando o motor da bomba. De novo, porque motor de sítio quebra de novo. A vida de sítio quebra de novo. E é assim. Você conserta, quebra, conserta. E o processo é a vida, não um defeito dela. Daqui a pouco vou chamar os 2 para o café. Vou sentar nessa mesa com essas 2 pessoas que a chuva trouxe uma noite de março e vamos tomar o café sem precisar dizer muita coisa, porque aprendemos que silêncio entre pessoas que se importam não precisa ser preenchido. Não sei o que vem depois. Nunca soube. Aprendi que achar que sei é a maior ilusão que existe. O processo vai demorar. A vida vai continuar sendo difícil de formas que eu ainda não consigo prever. Vai ter mais dor, mais conserto, mais madrugada olhando para o teto. Mas vai ter também isso. O sol na cozinha, o café no fogo, a voz de Manu do quintal discutindo com um pássaro que não vai responder, mas também não vai embora. E eu, aqui, de pé. Não porque sou forte, mas porque aprendi que de pé é um lugar que se escolhe todo dia, às vezes várias vezes por dia, e que a escolha não fica mais fácil, mas fica mais sua. Fica mais sua. E isso descobri é o suficiente. Às vezes o maior risco não é quem entra na sua vida, é quem você deixa ir embora. E quem você deixa de ser quando para de acreditar que merece ficar. Fim.